A questão divide as principais forças político-partidárias. As que têm mais deputados na Assembleia estão hoje aqui representadas pelos líderes parlamentares, Hugo Soares, Alexandre Leitão e Pedro Pinto, que recebo de volta com os mesmos votos de boas-vindas. Discutimos já na primeira parte o risco de uma crise política. O Presidente da República já deixou essa hipótese, pelo menos no horizonte. O Primeiro-Ministro falou da vontade de governar sem ter de recorrer a duodécimos, ou seja, sem ter que recorrer ao documento anterior, pressupondo que deseja, obviamente, a aprovação de um orçamento do Estado. Pedro Pinto, começo por si desta vez. Porquê é que o Chega está convencido, já ouvimos o Soares a dizer que não é verdade, que o Governo quer eleições para fugir ao debate e para se fortalecer nas urnas? É porque lhe parece que o Governo, se for às eleições, sai fortalecido? Não. André Ventura disse isto. Nota-se que este Governo quer eleições por uma coisa muito simples. Percebe-se que há ainda na ideia, dentro deste PSD, e Luís Montenegro certamente está a ser mal aconselhado, que irá acontecer ao Chega o que aconteceu com o PRD em 87. Nós não estamos em 87, nem o eleitorado de 87, nem as pessoas que vão votar agora são de 87, nem o povo, que já evoluiu muito mais do que era em 87. Portanto, isso significa o quê? Significa que nós não estamos preocupados que se o Chega sobe ou não sobe. Nós estamos preocupados em dar um bom orçamento ao povo português. E é isso que este Governo não quer negociar. É por isso que quer negociar com o Partido Socialista. Portanto, o Chega pretende apenas dar um bom orçamento a Portugal. E passa por que ideias principais? Eu gostava de ouvir agora. Por exemplo, a baixa de impostos, o famoso choque fiscal prometido em campanha eleitoral pelo PSD ou pelo Governo da AD e que não existe. Portanto, um choque fiscal é importante. Olha, inclusive, eu vou dar o exemplo da taxa de carbono, onde até na taxa de carbono foi descongelada agora a semana passada para os combustíveis, com o preço do crudo está nos mais baixos desde há muitos meses, e agora, descongelar a taxa de carbono, ninguém sente isso nos combustíveis. Bem pelo contrário, os combustíveis até estão a aumentar. Ou seja, por aqui se percebe que é um governo que, do ponto de vista social, não liga às pessoas. Há aquelas pessoas que têm que meter combustível para ir trabalhar. Portanto, sabe o que é a taxa de carbono, é um dos grandes problemas. E mais. Sabe não? E mais. Pedro Pinto, sabe o que é a taxa de carbono? Ou IVA da restauração. Mas o Pedro Pinto não sabe o que é a taxa de carbono. Outra medida que este governo... não sabe o que é a taxa de carbono. É outra medida que este governo não quer baixar. O Hugo, se vier aqui sozinho, fala sozinho. Se quiser estar no debate, tem que deixar falar. A taxa de carbono. Sabe o que é a taxa de carbono? Deixar falar. Pronto, mas agora conclui o Pedro Pinto e depois o Soares pode colocar a sua nota. Temos o IVA da restauração, por exemplo, que este governo diz logo, não, o IVA da restauração não podemos baixar. Ou seja, tudo o que seja baixar os impostos a quem trabalha, este governo está contra. Ou seja, está a fazer a política que fazia o Partido Socialista. Portanto, eles são muito iguais. O PS e o PSD parece que estão aqui numa briga, mas depois, na essência, são iguais. Por exemplo, Pedro Pinto, mas há uma equação difícil. O Chega pretende reduzir a receita do Estado e aumentar a despesa. Algumas medidas já aprovou e outras gostava de ver aprovadas. Claramente, maior investimento das forças de segurança, investimento nas prisões, maior apoio a pensionistas. O dinheiro tem que vir de algum sítio. Se não vem dos impostos, vem de... Não, vem. Olha, por exemplo, eu gostava de saber, por exemplo, a nível dos observatórios ou das fundações, quantos é que o PSD, este governo do PSD, já acabou com eles. Não acabou com nenhum. Sabe porquê? Porque são iguais ao Partido Socialista. E mais, não é só nos observatórios ou nas fundações. O caso dos apoios sociais. Há apoios sociais a pessoas que não precisam de apoios sociais. Este governo já cortou em algum? Não. Bem pelo contrário. Tem sempre tendência... E era aí que ia buscar os milhões que precisa... Era, por exemplo, aí, na economia paralela, que é uma coisa que nós temos dito sempre isto. O que é que este governo já fez para acabar com a economia paralela? Nada. Nas medidas anticorrupção, que para nós é essencial. O que é que este governo tem feito? Nada. Ou seja, criou uma comissão. Seja, as propostas do Chega para ir buscar dinheiro são as mesmas de sempre. São as mesmas de sempre, porque é isso que está no nosso programa. Portanto, nós queremos buscar o dinheiro. Portanto, o Chega é coerente nisso. Agora, o que é que nós pretendemos com este Orçamento de Estado e quais é que são as medidas essenciais para haver uma negociação neste Orçamento de Estado, caso o Partido Socialista não negociasse? Era precisamente isto. Todas estas medidas que nós achamos importantes, a baixa de impostos, o choque fiscal às pessoas é fundamental, a reforma da Justiça é fundamental, a imigração, o controle da imigração tem, de uma vez por todas, que ser controlada. Continuamos a ter a política quase de portas abertas que o Partido Socialista tinha, este Governo pouco ou nada tem feito. E depois... André Ventura levou essas reivindicações depois para a conversa com Luís Montenegro? Nesta última, não sei, isso tem que perguntar a Luís Montenegro e a André Ventura. Agora, aquilo que eu sei é que nós levámos, na primeira negociação que houve, nós levámos de boa fé. Era para perceber essencialmente se estão dentro da negociação ou de facto de boa fé. Não há temas. Quem quebrou as negociações não fomos nós. Quem quebrou a negociação foi o PSD, quando quer negociar com o Partido Socialista. Eu volto a dizer, e é bom que as pessoas lá em casa percebam isto. O Chega não irá
aprovar um orçamento negociado com o Partido Socialista. O Partido Socialista empobreceu as pessoas durante Já ficou 8 claro anos. esse ponto de Temos vista, 4 Pedro milhões Pinto. de pobres, Hugo 4 Soares, milhões de pobres. há pouco ia... Mas é importante nós percebermos isso. Temos as pessoas, muitas pessoas a viver na rua. Temos pessoas que não conseguem, temos pensões a 300 euros. Muito bem. Hugo Soares, temos aqui, obviamente, também um jogo político, que acontece sempre nestes tempos, mas até que ponto o Governo está ou não a pressionar o PS para que o PS fique com o ónus de um eventual chumbo do orçamento? Coisas várias, antes de responder diretamente a isso, o Governo não está a pressionar coisa alguma. O Governo quer aprovar o orçamento e está a fazer o que lhe compete, que é negociar respondendo diretamente logo. Alexandre falou há pouco disso, várias pressões nos últimos dias. Eu acho que se referiam sobretudo ao Sr. Presidente da República, porque se for a mim, eu quero dizer, eu pressiono mesmo. E creio que o Governo deve pressionar mesmo. O Governo deve pressionar o Chega, o Partido Socialista, fazendo sublinhadas palavras do Sr. Primeiro-Ministro. Levarei e esgotarei todas as possibilidades, foi esta a expressão do Sr. Primeiro-Ministro esta semana, para aprovar o orçamento. Creio que isso é uma pressão legítima mas de quem quer, são as vossas propostas. de quem quer ter um orçamento de Estado apresentado e aprovado. Para que, precisamente, a pergunta com que terminou a primeira parte deste programa, que me parece essencial, que é o que é que cada um deles quer no orçamento. Isso é que é importante saber-se. Ora, eu queria só, relativamente ao Chega, dizer, quando ele dizia que, o Pedro Pinto dizia que nós não aprovaremos um orçamento que foi negociado com o Partido Socialista. Eu volto à velha questão de dizer que o Chega é caricato nessa circunstância, porque o Chega não precisa de votar um orçamento de Estado que seja aprovado pelo Partido Socialista, porque o Chega aprovou nesta legislatura as questões essenciais ao lado do Partido Socialista. O resto é conversa. Mas é que isto é importante, sabe porquê, Carlos Daniel? Porque quero ir àquilo que não é verdadeiro, que é manifestamente falso, e que hoje no debate político se diz com uma leviandade e com uma superficialidade que é assustadora. Diz assim o Pedro Pinto. O PSD está numa crise existencial. O PSD e o Governo não querem baixar os impostos sobre as pessoas. A pergunta que eu faço ao Pedro Pinto é se ele tem memória, ou ele ou alguém neste país, de um Governo nos primeiros 3 meses de governação, ter levado ao Parlamento uma proposta para baixar o IRS como aquela que nós levamos nos primeiros 3 meses do Governo. Não há. Fomos nós. Para quê? Para baixar os impostos sobre as pessoas. Agora, quero responder ao Pedro Pinto. Se nós entendemos que devemos também baixar os impostos sobre as empresas, entendemos que sim e que deve estar no próximo Orçamento de Estado. De que forma? Disponíveis para negociar com o Partido Socialista, com o Chega, se o Chega assim entender e não tiver esta atitude, que é de alguma infantilidade, devo dizer, política. Dizer, falam com eles, não falam comigo. Isso parece-me aquelas brincadeiras de colégio e dos recreios. O que é que nós queremos no Orçamento de Estado, então, Carlos Daniel? E o que é que espera do Partido Socialista, designadamente, em relação à questão fiscal? Isso eu não antecipo. O Partido Socialista não digo em concreto. Digo se espera propostas do Partido Socialista. Claro que espero propostas do Partido Socialista. Em relação ao IRS jovem e ao IRS? Eu acho que deve ser o elementar, é o Partido Socialista dizer assim: nós, este modelo que os senhores não propõem, não queremos, mas nós temos aqui uma alternativa. Digam os senhores o que é que acham da alternativa. E depois a bola está do nosso lado. Pois assumimos nós o ónus, nós, Governo, nós, bem entendido, o PSD que lidera a AD. Carlos Daniel, o que é que o Governo e o que é que o PSD quer no Orçamento de Estado? Quer a execução do acordo de recuperação integral do tempo de serviço dos professores. O que é que o PSD quer no Orçamento de Estado? O acordo com os técnicos e oficiais de justiça para melhorar os seus salários, que já chegamos a acordo, com os enfermeiros, com as forças e os serviços de segurança. Está bem também, queremos, precisamente, no próximo Orçamento de Estado, a execução, o aproveitamento dos fundos do PRR. Queremos a isenção de IMT, de imposto de selo, para jovens na aquisição da primeira habitação, que está aprovado. Menos receita e bastante mais despesa. É verdade, mas como sabe, com estas medidas já aprovadas, o Conselho de Finanças Públicas prevê que haja excedente orçamental este ano. E quanto ao IRS jovem, o que o Conselho de Finanças Públicas diz no relatório que eu li, portanto, ninguém me contou, eu fui ler, diz que prevê, com a implementação do IRS jovem, tal qual o Governo propõe, que o Partido Socialista discorda, em 2026, um déficit orçamental. São as previsões do Conselho de Finanças Públicas, não são as nossas. Mas o mesmo Conselho de Finanças Públicas, vamos dar de barato que tinha razão. Sugere que não haja IRS jovem nestes tempos. Não, diz que em 27 e 28, Carlos Daniel também se calhar... Não, eu li. Pois é que em 27 e 28, o que é que diz o Conselho de Finanças Públicas? Diz que com o IRS jovem voltamos ao excedente orçamental. Ou seja, o impacto imediato da medida podia levar a um déficit no ano de 26, mas o impacto da medida no ano de 27 e de 28, diz o Conselho de Finanças Públicas, já prevê. E o Hugo Soares está convencido que essa medida é justa, que as pessoas de um ano para o outro têm uma diferença tão grande ao nível dos impostos que... Eu vou-lhe ser absolutamente franco. Ponho até, dando de barato, que possamos ter todas as reservas de que a medida pode ter o efeito que se prevê que tenha. Há uma coisa que eu sei. O país não fazer nada, continuar a não fazer nada, para assistir
aos mais jovens que nós investimos, pais e avós, a que se formem aqui, que nós precisamos deles aqui, a fugirem do país para ir trabalhar, isso é que nós não podemos continuar. E, portanto, sim, Carlos Daniel, respondendo à sua pergunta, o Governo está disponível, ou estaria disponível, se o Partido Socialista viabilizasse o orçamento, de correr esse risco, porque a juventude portuguesa merece que se aposte, que se arrisque para que eles cá possam ficar. E é justo que aqueles que procuram melhores condições lá fora, nós possamos ter um bónus para a juventude portuguesa, dizer-lhes que iam pagar 1/3 daquilo que pagam hoje em impostos. O Partido Socialista não quer. Eu pergunto ao Partido Socialista o que é que quer e nós cá estamos para dizer se concordamos ou não. Alexandra Leitão já disse que não concorda com esta mudança dos 34 para os 36 anos em termos de fiscalidade, mas eu gostava de lhe pedir um olhar mais amplo. Verdadeiramente, é evidente que não me vai revelar aqui, eu adorava, mas as propostas que o líder do PS vai levar para o encontro de sexta-feira, mas gostava pelo menos de perceber se há aqui um foco maior na despesa, na receita, no fundo, onde é que o PS acha que genérica e globalmente é preciso investir. Ora bem, eu queria, então, de forma, ver se consigo dizer as coisas sem muitas interrupções. Em primeiro lugar, o empenho que, começar por aqui, em primeiro lugar, o empenho que o Governo diz que tem, eu tenho que tornar a dizer que começou esta semana com um ato que eu tenho que reputar de hostil, através do comunicado que aconteceu no domingo. É um ato hostil, é evidente, não foi um ato propriamente que tenha facilitado as conversações. E, portanto, não, transparência foi o secretário-geral do Partido Socialista ter-se recusado, sim, a ter uma reunião com o Sr. Primeiro-Ministro no dia 18, porque o Sr. Primeiro-Ministro lhe propôs que a agenda cá para fora dissesse que era sobre incêndios quando era sobre orçamento. E foi por isso que o secretário-geral não quis. Transparência, transparência é o Partido Socialista, é o secretário-geral do Partido Socialista não aceitar que a agenda que é tornada pública seja diferente da agenda verdadeira. Isso é que é transparência. Eu vou dizer uma coisa. Mas agora, isso não só é mentira, como é gravíssimo. Agora tenho que deixar isso não só é mentira, deixe-me dizer-lhe mesmo, olhos nos olhos. Isso não só é mentira, como é gravíssimo. É verdade que o Primeiro-Ministro propôs que a agenda não fosse pública, como de resto não foi ontem com a reunião com o André Ventura e com a Iniciativa Liberal. E se calhar valeria a pena sabermos se já foi assim ou não com outros líderes partidários, como já foi, relativamente ao agora Primeiro-Ministro como líder da oposição, com o Dr. António Costa. Porque o atual Primeiro-Ministro foi muitas vezes a Sambento, a pedido do então Primeiro-Ministro António Costa, e nenhuma das vezes foi pública. Sabe porquê, Carlos Daniel? Porque é o institucionalismo e a forma de tratar em recato aquilo que deve ser tratado. Não falem em clareza nem em transparência. Foi muito grave aquilo que aqui disse. É verdade. Não falem em clareza. Não fazem em clareza. Não falem em clareza nem em transparência. O que o Sr. Primeiro-Ministro não quis foi demonstrar que não interrompia a sua agenda. Mas vamos à substância. Ora bem, apelo à responsabilidade do Partido Socialista. O Partido Socialista, enfim, já demonstrou ao longo de toda a sua história que é um partido responsável. Agora, também é um partido fiel ao seu programa eleitoral. E é uma alternativa democrática ao governo de direita que nós hoje temos. E, portanto, para ser fiel ao seu programa eleitoral, há coisas que não pode aceitar no Orçamento de Estado, certo? Portanto, responsável sim, fiel ao seu programa eleitoral também sim. E já foi claro o Partido Socialista quanto às questões e porquê e às alternativas. IRS Jovem. O IRS Jovem hoje, existe em torno do IRS Jovem hoje um amplo consenso nas autoridades públicas, nos peritos, nos comentadores, de que o IRS Jovem é uma medida errada, tal como está ajuizada. E é errada porque, tira 1.000 milhões de receita fiscal. 2, não vai ter a eficácia e a eficiência que pensam que vai ter. 3, isenta os empresários e o próprio Estado de aumentar os salários. Aquilo que Portugal precisa não é de um choque fiscal, é de um choque salarial. E vou-lhes dar um choque salarial. Precisa de um choque salarial, sobretudo para os jovens. Não é através de uma medida de IRS, que repito, como é que os empresários pagam melhores salários? Já lá vamos. Tenho, aliás, para mim, que é absolutamente, as questões são complexas, claro, que é de duvidosa constitucionalidade, que é claramente regressiva e que que cria um elemento de desigualdade em função da idade, que não está nem constitucionalmente consagrado, nem é justo. Como é que as empresas pagam então? Mas vamos ao IRC. Pela via fiscal. Vamos ao IRC. Gostava dessa resposta. Vamos ao IRC. O Partido Socialista... É das empresas. Era o que eu ia dizer. O Partido Socialista é absolutamente favorável a que as empresas que investam em investigação e desenvolvimento, que paguem melhores salários aos seus trabalhadores e que até possam ter maior atenção ao salário dos jovens.
que invistam em formação dos seus trabalhadores, que invistam em saúde e higiene no trabalho, que essas empresas tenham um conjunto de deduções fiscais. Mas pode ser pago em menos IRC? Vão pagar menos IRC, já pagam menos IRC. Porquê é que a taxa efetiva de imposto? Porquê é que a taxa... Que novidade. Que novidade. É ótimo. Não é uma novidade, mas se quiserem dizer que é... Mas já não és. Sempre que em Portugal a taxa efetiva de IRC, como sabem, é muito inferior à taxa real, exatamente por via das deduções. E é esse o caminho certo e não o de reduzir cegamente as taxas. Para que as pessoas percebam, aquilo que o PSD são reduções transversais de taxas. Ou seja, se há um empresário que com o seu lucro o que faz é distribuir dividendos, tem uma redução da taxa. E o empresário que em vez de distribuir dividendos entre si, ou distribuindo também alguns, mas também paga melhores salários, ou investe em saúde e de higiene no trabalho dos seus trabalhadores, para o PSD merecem e têm a mesma taxa. Não tenho essa visão do tecido empresarial português. Não tenho mesmo. Não, vocês têm a fé de que com a baixa das taxas isso vai se repercutir nos salários e nos trabalhadores. Nós não queremos ter Alexandre, uma pergunta muito direta para avançar para uma onda curta e final. Mas agora também deixe-me só dizer o seguinte, a partir do momento em que temos de facto esta visão diferente, não é sobre os empresários, é sobre exatamente o IRC enquanto instrumento de política fiscal, que nós queremos que seja um instrumento de política fiscal, que também beneficie os trabalhadores. Dito isto, acabámos de ouvir que o Chega concorda e até quer mais redução fiscal no IRS, concorda e até quer mais redução fiscal no IRC. Aliás, já agora fala dos pobres, mas a redução fiscal favorece sempre quem ganha mais, portanto não sei como é que se articulam com isso. O que Alexandre está a dizer, o que eu estou a dizer é que há uma clara proximidade, ou seja, substantiva, que é mais compatível a proposta do Chega. Acabámos de ver aqui, não sei o que eu digo. E a minha pergunta e parece incompatível a posição do PS com a do Governo, não é? Não é incompatível, o PS já disse, fui instada tantas vezes a dizer... Não é incompatível. Vamos lá ver. Não, porque se houver cedências, só se do há governo, empenho... Mas só do Governo? Não há o tal meio caminho em contra meio caminho? Mas o meio caminho tem a ver com as outras propostas. Nós, relativamente ao IRC e ao IRS, no que eu disse a propostas de autorização, não disse isso, as propostas de autorização legislativa, tal como estão, se ficarem assim... Mas isso o Soares já disse que não vão ficar, ou podem, pelo menos não ficar. O Soares está a dizer aqui, mas ainda não foi dito em nenhuma mesa negocial. O Primeiro-Ministro já disse vários ministros. Mas ainda não foi dito em nenhuma mesa negocial. Está dito em público, vezes sem conta. Sexta-feira teremos algum avanço seguramente em relação a isso. Há uma coisa que é importante Vamos ter a ronda final. Alexandre, posso começar por si? Não, no fundo é perceber, e Pedro Pinto, então, o que é que deve ser feito, até que limite se deve ir para evitar a tal crise política e umas terceiras legislativas num prazo tão curto? E quem é que tem mais responsabilidade em fazer com que isso não aconteça? Quem tem responsabilidade neste momento é o PSD e o PS, por todas as razões que ficaram aqui vincadas neste debate. Em doses iguais? Em doses iguais, porque são eles que podem aprovar o orçamento. Mas são eles que querem. Mas se forem visões incompatíveis, uma abstenção do Chega aprova o orçamento? Não. Esse é que não. É que tem que ser, o Chega tem que votar a favor do orçamento. Certo, peço desculpa. Portanto, o Chega tem que votar a favor. E por isso, enquanto o PSD quiser só negociar com o Partido Socialista, fazer o que está a fazer com o Partido Socialista, e a prova disso é que a reunião com o Pedro Nuno Santos é a porta aberta e a reunião com André Ventura e com Rui Rocha foi à porta fechada, que foi uma reunião institucional. É importante nós também esclarecermos isso. Não foi uma reunião para discutir o Orçamento de Estado. Foi uma reunião com o líder do terceiro maior partido português e é normal, como disse o Hugo há pouco, e bem, que os líderes sejam recebidos pelos primeiros-ministros em funções. Portanto, não foi uma negociação. É importante que isto fique vincado também. Não foi uma negociação. A negociação está a ser feita entre o PSD e o Partido Socialista. O Chega está fora da negociação. O Chega está fora das negociações enquanto o PSD estiver a negociar com o Partido Socialista. Porque, volto a dizer que... Então volto ao início, Pedro Pinto. Quando André Ventura... E eu deixo responder. Quando André Ventura diz vamos lutar até ao fim para evitar a crise, é ficar à espera que o Governo não se entenda com o PS. Porque nós estamos em cima da entrega de um Orçamento de Estado. E um Orçamento de Estado já devia ter sido negociado. Já devia ter sido negociado. Já devia estar a trabalhar nisso. Ou és meu amigo ou és amigo dele. Aqui não é esta conversa nem de miúdos ou és amigo. Isto é aquela conversa, Pedro. É aquela conversa que o quer passar lá para casa porque está no desespero. O PS neste momento está no desespero. O Governo está no desespero. Eles querem eleições.
mas depois querem dizer às pessoas que estão a negociar. E a grande verdade é que depois dizem que negociam com o LIVRE e com o PCP e com o Bloco de Esquerda. Quando começam a dizer isso, eu acho que qualquer pessoa lá em casa que votou na AD deve pensar duas vezes. Porque se a AD prefere negociar com o LIVRE, com o Bloco, com o PCP, com o Partido Socialista, com partidos que são cúmplices do empobrecimento do país, então está tudo dito. Hugo Soares disse há algum tempo, estou absolutamente convencido que o orçamento será viabilizado. Mantém esta convicção? Mantenho mesmo. Mantenho aquilo que disse nessa altura e aquilo que aqui já disse hoje. Olha, em primeiro lugar, acho sinceramente que continua-se a dizer este tipo de coisas que, felizmente, eu estou aqui para ter contraditório, mas como é que se pode dizer se o PSD prefere negociar com o Bloco de Esquerda? Quando o Chega tem sido chamado para todas as reuniões que os demais partidos, de resto, os outros já se colocaram fora, até não, como se viu ainda esta semana, para todas as reuniões. Eu só quero dizer isto. Até não está a dizer, o PCP e o Bloco não foram e o Chega foi. Para anotar, de facto, a imagem que eu há bocado usava, que faz lembrar aqueles miúdos, sinceramente, no colégio, quando dizem quer ser amigo daquele, não pode ser meu amigo. É uma infantilidade total, porque estamos a falar de quê? Estamos a falar, Carlos Daniel, da vida de cada uma e de cada um de nós. Estamos a falar da vida dos portugueses. É exato, não engano. E a melhoria da vida dos portugueses exige aquilo que eu aqui disse e queria aqui repetir. É o que o PS não tem tido. Responsabilidade total. Responsabilidade não tem tido. O Governo ouvir cada um dos partidos da oposição que podem sobretudo viabilizar... Mas depois não aprova nenhuma medida, não quer nenhuma medida, então porquê é que não está inteiramente aflito, porque diz constantemente que nós queremos eleições e depois não explica porquê. Quer o Pedro Pinto dizer que nós queremos eleições porque entendemos, e o Pedro Pinto também, que nós estamos a governar bem e que seríamos reforçados... Fica a sua interrogação retórica, o Soares tem que avançar, tem que acabar mesmo. Tem que acabar. Mas é que, ainda com essa convicção, eu quero ser muito franco com os portugueses e com toda a clareza. Não. O que o Governo e o PSD querem é um orçamento do Estado para melhorar a vida das pessoas. Não. Nós não queremos eleições antecipadas. Alexandre Leitão, pega numa frase sua também. O PS não aprovará um orçamento de direita. Vê alguma margem para que não seja um orçamento de direita? O PS não aprovará um orçamento, não viabilizará, nunca aprovará, mas não viabilizará um orçamento que beneficie alguns em detrimento de todos. Eu quero deixar aqui um exemplo muito, muito claro do que são as políticas do PSD que têm estado e do Governo, para dar um exemplo muito claro que toda a gente vai perceber imediatamente do que é beneficiar alguns em detrimento de todos. O PSD vangloriou-se, ainda há pouco o Hugo Soares o disse, da redução do IMT. A consequência imediata da redução do IMT, que penso que é uma redução para quem tem dinheiro para comprar casa, foi que no último trimestre o aumento das casas, as casas aumentaram, salvo erro, 7,8% o preço das casas. O que é que isto significa? Quem é que foi beneficiado? Ria à vontade. Quem não tem dinheiro para comprar casa não se está a rir. Ria à vontade. Ria à vontade. Beneficiou o arrendamento. Deixem-me dizer, o que é que isto significa? Quem é que beneficia? Beneficia o setor imobiliário e beneficia quem tem dinheiro para comprar casa. Porque com o aumento do valor das casas... Que não tinham dinheiro para comprar casa e que compraram casa por causa desta... Os jovens e os menos jovens. Estão neste momento com as mãos na cabeça a olhar para o Partido Socialista. E os jovens que nem sequer têm dinheiro para comprar casa assim ficaram prejudicados porque o preço das casas aumentou 7,8%. Percebeu-se esta noite. Ou seja, beneficiaram alguns em detrimento de todos. Pode haver um entendimento, mas o caminho não é absolutamente simples para lá chegar. Alexandre Leitão, Pedro Pinto, o Soares, agradeço muito a todos a vivacidade que trouxeram e o vosso contributo para que os portugueses percebam melhor o que está nesta altura em cima da mesa em relação à aprovação das contas públicas para o ano de 2025. Espero tê-los muito em breve com estes outros temas neste espaço de debate da televisão pública portuguesa, que passa já a analisar o que aqui foi dito ao longo, sensivelmente, da última hora. Vou ter comigo Carmo Afonso, Rosália Amorim, António José Teixeira, comentadores RTP, e também, desde já, a partir dos estúdios da RTP no Porto, Filipe Grilo, professor de Economia da Porto Business School. Filipe, tentando perceber aqui do que matéria essencial económica foi dito, ficou aqui claro que os pomos de discórdia são ainda o IRS jovem e o IRC. Que conclusões é que tirou do que ouviu? Sim, de facto há aqui várias questões importantes a destacar. Aliás, eu quero já aproveitar para corrigir o Hugo Soares, porque de facto o Hugo Soares, em relação ao relatório do CFP, que de facto também eu li do início ao fim, é verdade que o CFP diz que com o IRS jovem vai haver um ano de déficit, mas não fala em absolutamente nada a redução do IRC. E, portanto, juntando a redução do IRS jovem com a redução do IRC, é expectável que para o ano 2 anos e 3 anos tínhamos déficit e, portanto, seria importante depois perguntar ao Não posso permitir réplica, o debate aqui está encerrado, mas, de facto, nesse momento, eu creio que o Hugo Soares falou apenas do IRS jovem, não juntou o IRC, quando falou dessa projeção. Portanto, vamos outra vez à sua análise, ficou
a nota colocada, porque senão temos que voltar ao debate aqui em estúdio. Claro, e não ouvirei os outros comentadores. Em frente, Filipe, então. Obviamente. Pronto, vamos então em relação se há probabilidade de haver consenso ou não. De facto, aqui o grande problema é o IRS jovem e o IRC. E aqui, de facto, há um pormenor muito importante que eu gostaria de destacar, que é o que é que o Ministro das Finanças pensa sobre o que vai ser a evolução dos impostos para o ano. E só aqui descortinamos logo a estratégia atual do Governo. Portanto, neste momento, Miranda Sarmento está a prever um crescimento de 4,5% da receita fiscal. Isto está taco a taco com a previsão do CFP. Previsão essa do CFP que não inclui as novas medidas CFP, de redução Conselho de Finanças Públicas, para os Conselho de menos Finanças identificados. Públicas. Claro. E, portanto, dito isto, significa que o Ministro das Finanças está a pressupor que o imposto vai aumentar e, portanto, não está a incluir medidas de redução do IRS jovem e também medidas do IRC. Neste momento, o que o Ministro das Finanças está aqui, de certa forma, a dizer é que já está a sinalizar ao PS que está disponível de diluir, não diria totalmente, mas se calhar com uma grande percentagem, o impacto destas medidas e, portanto, aqui, de certa forma, temos, à partida, um bom princípio de entendimento. Resta depois saber, Alexandre Leitão até já falou, resta saber quais são as outras medidas, porque, de facto, portanto, se eu bem entendo há uma mudança... o que o Filipe está a dizer, temos aqui, mesmo olhando a partir das contas, e não apenas das declarações que ouvimos, sim, uma vontade, ou pelo menos uma probabilidade do Governo poder acomodar um aumento, uma diminuição da receita. Sim. Eu não diria que é mais até vontade, eu acho que neste momento diria que é quase obrigatório, porque neste momento, e agora pegando nas declarações do Soares, porque neste momento a AD quer subir a despesa pública para, como o Soares disse, aumentar enfermeiros, oficiais de justiça, polícias, enfermeiros, professores. Portanto, vai aumentar a despesa e aqui é que se nota a grande diferença face ao programa eleitoral da AD. Nós estamos a ter um aumento de despesa, o próprio CFP já está a prever aumentos de despesa muito acima do que eram estimados e neste momento não há dinheiro para reduzir impostos. E, portanto, neste caso, a AD acaba por, de certa forma, ir convergir para uma possibilidade de um entendimento com o PS, simplesmente adotando uma estratégia muito parecida com o governo anterior, de aumentar a despesa e de deixar reduções de impostos para depois. Em relação à resposta, e pedi-lhe uma resposta rápida também, Filipe, em relação à resposta de Alexandre Leitão, em relação até onde pode ir o Partido Socialista na aceitação de alterações aos dois impostos, com que ideia é que ficou? Aqui ela de facto fugiu muito à questão, ela não foi clara, obviamente que ela tem, por exemplo, no IRC foi bastante mais coerente, no sentido em que o PS acaba por defender um IRC especializado. Já falamos disso até no outro programa, em que eu discordo completamente desta abordagem, porque de facto vai aumentar ainda mais as exceções ao IRC, que já são 121, portanto vai aumentar a complexidade do IRC e de facto depois isto pode trazer outros problemas, nomeadamente eu gosto de sempre lembrar neste caso João Galamba, que disse que quando estava no governo até se sentiu demasiado entusiasmado com o hidrogênio verde e portanto quando temos aqui, por exemplo, um IRC setorial, nós podemos correr o risco de alguns governantes estarem-se a sentir excessivamente entusiasmados e depois arrependerem-se e depois quem fica a pagar este entusiasmo em excessivo acaba por ser o contribuinte. Comigo em estúdio também, já como disse há pouco, Carmo Afonso, Rosália Amorim, comentadoras da RTP. Boa noite e bem-vindas. António José Teixeira, jornalista da RTP também. António José Teixeira, começo por ti porque aqui, em matéria política, eu creio que houve momentos relativamente clarificadores do que se ouviu, mas a ideia que te fica em síntese é que estamos mais perto ou mais longe? Mais ruptura ou mais entendimento? É difícil ser conclusivo, embora tenha havido avanços e este debate terá deixado mais claro, sobretudo, aquilo que os separa mais do que aquilo que pode ser alvo de compromisso. Desse ponto de vista, eu julgo que não tivemos avanços, porque a ideia do meio caminho, que foi rejeitada, aliás, por Pedro Nuno Santos, em relação a estas duas linhas vermelhas, o IRS jovem e o IRC, digamos, elas continuam a ser linhas vermelhas. Há palavras que são conjugadas de maneira muitas vezes sibilina, isto é, quando se diz com este IRS jovem e este IRC, ou se diz nestes termos do IRS jovem ou do IRC,
está aqui implícito nesta linha vermelha que o PS colocou, nestas linhas vermelhas, mas que há aqui alguma negociação possível. Me pareceu deixar claro, eu tentei que fosse mais claro ainda, mas nem sempre se consegue que nos digam tudo, foi que aparentemente o Partido Socialista não pretende apresentar os seus próprios números em relação a esses impostos. Há aqui... As frases são contraditórias. Eu estava a dar exemplos destas modulações nas frases, mas eu poderia ter fixado ou registado outra de Alexandre Leitão. Sem estas duas questões fora do caminho, não há viabilização. Se eu levar à letra, ou se levarmos à letra esta frase, diremos que nem pensar, não há aqui meio caminho, nem nestes termos, nem coisa nenhuma. Eu acho que este é precisamente o campo da negociação. E é bom termos em conta que numa negociação as duas partes não podem ficar imóveis, porque senão não há negociação. E não é preciso reclamar sequer a tradição cultural chinesa para dizer que numa negociação é preciso que a face dos dois negociadores seja preservada. Ora, o caminho que fizemos nestes últimos tempos tem sido em sinal contrário. Há aqui uma vertigem, uma espécie de tentação do abismo que, com o pouco tempo que falta para apresentar o orçamento, pode conduzir a uma solução que não é nenhum compromisso, que é a ausência precisamente de compromisso e um terreno absolutamente incerto sobre o que acontecer a seguir. Estamos claramente... Ou seja, se há eleições, se não há eleições, se há duodécimos, a contra-vontade do Presidente da República. Tudo é aberto. Eu diria, em resumo, que mesmo depois deste debate, não notei nem ambiente suficiente para pensarmos que há aqui uma base possível de compromisso. Diria que na sexta-feira ficaremos, talvez, com mais alguns dados, se eles vierem a público, obviamente, sobre aquilo que for a conversa entre o Primeiro-Ministro e o líder do Partido Temos Socialista. aqui, Rosália, bem-vinda também, uma questão de narrativas, não é? Seja a narrativa de, perante uma viabilização, quem ficará com os louros, e perante uma eventual inviabilização ou chumbo, quem é que vai ser responsabilizado? Sem dúvida, boa noite. Claramente parece que o PSD vai ter de propor o que quer em detalhe, porque é como se o PS tentasse que o PSD fizesse o ônus da prova dentro deste Orçamento do Estado. E nós, comentadores, já comentamos há tantos anos o orçamento e nunca vimos nada tão incerto como este ano. Portanto, há aqui uma espécie de uma encenação, jogando com esta narrativa que o António José Teixeira falava, e tu também, é uma encenação política em que cada partido está preocupado, e estiveram aqui três, em falar para o seu eleitorado muito especificamente, para não perder a sua base de apoio, mas que não passa dessa encenação política sem nos dar aqui provas muito concretas de que caminho é que vão seguir. Ora, esta encenação política é muito interessante do ponto de vista do exercício político, mas para os portugueses diz muito pouco, porque na verdade o que me parece é que os portugueses nesta altura já estão a ficar muito cansados deste debate político. Se a reunião foi secreta, se foi discreta, se foi transparente, se não foi, não é isso que no fim do dia os portugueses vão querer saber, não é? A questão substantiva é se há orçamento ou não há orçamento, se há duodécimos ou se há uma dissolução do Parlamento e convocação de novas legislativas. Aí tem havido também muita pressão da parte do próprio Presidente da República, porque não querendo, obviamente, ser alguém que fica com o ónus de uma terceira eleição em tão pouco tempo, pressionará para haver acordo. Já o fez em certa medida com as palavras que preferiu nos últimos dias. Também para o PS não é interessante ir para eleições porque as últimas sondagens não lhe dão uma vitória e para o PSD seria uma diferença de 2, 3 pontos percentuais. Portanto, as eleições antecipadas, no fundo, não vão interessar a ninguém. Ninguém vai ficar satisfeito com isso. O que me parece é que o PSD e o PS estão realmente em campos tão opostos que não há entendimento e parece-me também que o PS está a tentar colar o PSD ao Chega, que é tudo o que o Chega quer e o PSD não, para não pisar as tais linhas vermelhas. Portanto, neste momento, aquilo que interessa ao PSD, que é colocar o ónus da prova e a culpa no PS, é exatamente o que o PS quer ao contrário, que é colocar esse ónus do lado do Chega e, portanto, estamos aqui numa dicotomia muito difícil de encontrar pontos de encontro. Carmo Afonso, se há uns meses, ou um mês e pouco, nos dissessem a questão é apenas IRS jovem e IRC, se calhar a probabilidade de pensarmos que haveria entendimento era maior do que parece hoje. Não é? Hoje não parece um nó fácil de desatar, ou dois nós. Verdade. Quando Pedro Nuno Santos identificou claramente esses dois aspectos, eu achei que, isto está um bocadinho, está feito, ou seja, ele agora vai ficar, Pedro Nuno Santos vai ficar muito condicionado à aprovação, porque muito facilmente se faz alguma coisa nas medidas
e haverá aprovação do Orçamento de Estado. Aliás, já vimos que relativamente à parte do IRS jovem, que mas ficou a ideia de que o PS só aceita ou tudo ou nada. A mudança é mais do que evidente que vai acontecer, é uma medida polémica, como bem foi referido neste debate, aliás, diga-se, foi um excelente debate. O próprio FMI não viu com bons olhos a ideia, por isso ali parece mais fácil. No IRC há caminho para andar, ou seja, as palavras de Alexandra Leitão de facto não foram absolutamente claras, na medida em que uma vez disse que as duas medidas ou estavam fora ou não haveria viabilização, mas depois disse as medidas nos termos em que estavam. Bom, eu acho é que a semana arrancou azeda e nós vimos que essa acidez veio aqui para o debate e foram dois momentos particularmente vibrantes. Um momento em que Hugo Soares novamente usou uma narrativa que Marcos Mendes já tinha usado, de que terá sido por força dos comunicados que houve lugar ao agendamento de reuniões e, na verdade, parece que a proposta para aquele agendamento por parte de Pedro Nuno Santos ou do PS já tinha sido feita antes. O que é que acontece? O que eu estou a dar conta é esta acidez de domingo ainda prevalece. E de facto foi talvez o momento mais ácido e em dois momentos diferentes entre Hugo Soares e Alexandra Leitão. Portanto, isto é... E percebes que o PS não queira o ónus de sugerir uma resolução do problema e fica à espera que seja o Governo a vir ao seu encontro com uma nova proposta? Percebo perfeitamente. Aliás, sempre que nós dizemos se Pedro Nuno Santos, então, na reunião de sexta-feira, irá apresentar propostas, e certamente irá, mas atenção, isto é uma faca de dois gumes, porque uma coisa é viabilizar um orçamento de Estado através de uma abstenção, ou seja, um diploma que foi preparado pelo Governo, tendo sofrido alterações negociadas, e outra coisa é participar ativamente na elaboração do orçamento de Estado, e aí há uma grande responsabilização que eu acho que o Partido Socialista não quer assumir e, eventualmente, até acho que não deve assumir. Mas para responder muito brevemente à pergunta, estes sinais levam-nos a concluir, exatamente como o António fez há pouco, que é, eu acho que está tudo em aberto. Não estou, não apostava as minhas fichas não todas. Não sei se é possível perguntar isto, mas cá vai. Tecnicamente, para alguém que é especialista em matéria económica, neste momento, diria que parece, ao olhar de um leigo, que é mais fácil mexer de facto da questão do IRC, encontrar ali pontos de aproximação, do que de um IRS jovem que marca uma clivagem muito grande e junto a isto o facto de Alexandra Leitão ter trazido na última resposta que deu a questão do IMT, que tem pontos de contacto com a questão do IRS jovem. Sim, sim. Pegando até pelo IMT, de facto, Alexandra Leitão tem toda a razão, já se tinha discutido isso também previamente. Os economistas sabem quando o mercado está muito pressionado, neste caso, porque muita gente quer comprar, qualquer apoio para a compra vai ser apropriado por quem quer vender. E, portanto, isto aqui, claramente, que esta subida de preço pode ter sido aproveitada pelos vendedores para ir buscar o IMT. Relativamente a essa questão, de facto, sim, parece-me que a alteração do IRC poderá ser algo mais execuível, se pusermos, se calhar, se a AD tiver um bocadinho mais de abertura para acomodar, se calhar, uma redução de IRC mais setorial, ou se calhar a questão do aumento salarial pode ser interessante, porque a própria AD já tinha sugerido ali dar um prémio de produtividade, de poupança do próprio IRS, e portanto pode haver ali um ou outro ponto de entendimento com o próprio PS para que a alteração do IRC até passe. Não me parece, de facto, neste momento, não me parece que seja uma prioridade do próprio Governo e, portanto, a própria medida da redução do IRC, ela está estimada para ter efeito daqui a 2 ou 3 anos e, portanto, pode dar-se o caso de até passar e depois haver uma negociação mais intensa. Na parte do IRS jovem, parece algo até bastante mais dicotómica, mas ao mesmo tempo
o governo é uma bandeira mais interessante do governo e, portanto, o governo quer mesmo passar, apesar de ter aqui alguma contrariedade. E, de facto, o FMI já veio dizer, o próprio CFP já veio prestar as suas declarações, dizendo que, de facto, a medida pode ser muito pouco eficaz. E aqui também tendo a concordar com a Alexandra, de facto, não é por redução do IRS que os jovens vão ficar, é sim pelos aumentos salariais. E aqui até a redução do IRS até poderia ajudar nesse sentido, mas isso seria toda uma outra discussão económica. Rosália Amorim, a questão do IRS jovem será sempre particularmente controversa, porque, particularmente, estou a pensar nos portugueses que não seguem o debate político com esta atenção e que um dia vão perceber que, se isto fosse desta maneira, de facto, havia pessoas com idades muito próximas a ter um rendimento nominalmente idêntico, mas realmente muito diferente. Sim, é muito controverso, até porque, ainda que a intenção seja boa, não é? De, no fundo, beneficiar os jovens que tendem a sair do país, realmente tem esse tema de quase discriminação etária. E esse é um mau princípio numa medida deste género. Portanto, a medida vai ter que ser revista de algum modo para haver aqui um entendimento e o orçamento passar. A questão salarial é muito importante, a Alexandra Leitão falou nisso, nesse choque salarial, foi assim que ela se referiu ao tema, e poderá haver aqui pontos de entendimento realmente através do IRC, se for beneficiado de outra maneira em termos salariais. Porque quer uma medida, quer a outra, me parecem que têm excesso de ideologia dentro quando são discutidas aqui a quente pelos partidos. E, portanto, retirando aqui um bocadinho da ideologia, se é mais direita, se é mais esquerda, o que interessa depois no final do dia é como é que isso beneficia as pessoas, como é que beneficia os jovens, como é que os retém cá, porque a medida só por si como está, eu não acredito que retenha os jovens que vão andando por este mundo fora à procura de outras oportunidades, não vão ficar por isso se não juntarmos duas peças na equação. Uma, melhores salários, e outra, uma política de habitação. E aí é que eu gostava de ver a discussão também mais acesa e mais clara. Política de habitação, como é que vai ser daqui para a frente? Como é que os jovens vão conseguir ter acesso a essa habitação que é absolutamente proibitiva nos dias que correm? E depois a parte toda de saúde, que no fundo é também aquela que cria condições de vida, porque quando nós olhamos para os estudos sobre Portugal e porque é que os investidores investem em Portugal e porque é que procuram Portugal, referem a qualidade de vida, referem o talento, referem também toda a nossa capacidade infraestrutural e de telecomunicações, mas depois falta o outro lado, não é? Falta o lado da saúde, falta o lado da habitação. E para portugueses e para estrangeiros que querem vir para cá, esses são temas cruciais que não vimos aqui debatidos e que saíram aqui um bocadinho do radar, e é pena. António José Teixeira, ficou claro aos teus olhos que ou há entendimento do Governo com o PS ou dificilmente será aprovado este orçamento porque o Chega já se pôs de vez de lado? Eu não, mesmo aí eu continuaria a dizer que as questões estão em aberto. E temos os Açores e a Madeira já como alguns exemplos. Não são iguais, mas têm algumas aproximações. Vamos ao primeiro ponto. O que está aqui em causa, apesar de ser um orçamento que tem despesas e receitas, é uma questão política, antes de mais. E, aliás, ela está a sobrepor-se a tudo o resto. E mesmo nas questões mais estritamente económicas, o caso do IRS jovem é exemplar, não estamos aqui numa clivagem esquerda-direita. À direita há diferentes perspectivas sobre o IRS jovem. Basta olhar para a Iniciativa Liberal e ver a opinião que a Iniciativa Liberal tem sobre a matéria. Sim, é crítico e diz que não é, talvez seja mais nítido em relação ao IRC. Portanto, eu julgo que a grande questão que aqui se coloca é a seguinte. Nós temos um passado recente de grande disputa e animosidade, para citar palavras que tu usaste, ou desconfiança, ou combate, até entre duas forças políticas, pilares fundamentais do regime pós-25 de Abril. Partido Socialista e Partido Social Democrata. E este lado alternativo está aqui muito em cima da mesa, porque a solução que parece mais óbvia passa por um entendimento entre duas forças que habitualmente não estão de acordo, habitualmente são alternativa e, portanto, não estão a viabilizar a solução do outro. E, parecendo que não, esta cultura é muito forte. E em relação a quem? As sondagens não deixam claro quem teria vantagem. Ora, e isso ainda complica mais a situação. Mas o que é que te parece? Quem é que teria vantagem se houvesse eleições? Neste momento, eu diria, o PS está sob uma fortíssima pressão à sua esquerda. Todos os dias ouvimos o Bloco de Esquerda e o PCP pressionar o PS para não fazer entendimentos com o Governo. Pressão interna, porque temos dentro do Partido Socialista uma maioria que gostará de viabilizar este orçamento, mais do que rejeitar o orçamento, os autárquicos que vão a votos no próximo ano,
aqueles que têm que executar o PRR, e, portanto, uma pressão grande para a viabilização do orçamento dentro do próprio Partido Socialista. E temos, não por acaso, Luís Montenegro a falarem do Odécimo. Certo. E, portanto, tudo isto junto, mais o PSD... Ou a falar, recusando-os. Mais o PSD neste tipo de bate-boca, troca comunicado, que é uma coisa que não nos tinha passado pela cabeça que pudesse acontecer, e é uma coisa, obviamente, que apouca o bom nome dos dois partidos, e, portanto, acho que é, de facto, algo que não devia ter acontecido e que, manifestamente, só contribui para afastar mais os partidos. O que é que pode acontecer? Quem ganha com esta crise política? À partida, eu diria que tem mais a ganhar quem está no governo, quem concedeu uma prestação extraordinária nas pensões, quem aumentou o subsídio de risco. Aliás, o que Soares foi muito claro em relação a uma série de matérias a que o orçamento terá resposta. Citou as que já consagrou e outras que quer consagrar. Enfermeiros, a forças de segurança, PRR, tudo, pensões, tudo isso foi contabilizado e tudo isso será contabilizado, obviamente, no futuro. Portanto, eu diria que o Governo pensará que tem mais vantagens se houver uma crise política do que terá o Partido Socialista. Ainda queria ouvir a Carmen e o Filipe. Sendo certo, muito claro, sendo certo quem ganhou as últimas eleições foi o Partido Socialista. As europeias? As europeias, convém ter isso nos pratos da balança. E os ganhos serão sempre muito curtos para alterar o status quo. Ou seja, mesmo o PSD ganhando por mais alguns, retirando-os ao Chega, por exemplo, que pode ser, e com isso remato que isto estava outro debate, eu acho que Luís Montenegro deixou muito claro ontem que fará tudo o que estiver ao seu alcance, incluindo aceitar, mesmo que com, digamos, críticas absolutamente acesas e vexatórias de criancice, de coisa de miúdos, como aqui foi dito por Hugo Soares, ainda assim o Chega pode ser obrigado, in extremis, a ser ele o garante de um orçamento. Eu não ponho esse cenário de todo José Teixeira, não ponho esse cenário de fora. Não falta quem fale, e foi aqui citado também uma repetição da estratégia de 87, nós que nos lembramos disso, já foi há uns anos, mas o PSD tinha um governo minoritário de 85 com o Cavaco Silva, depois foi provocada uma crise política na altura pelo PRD e depois ganhou com maioria absoluta. Tu consideras que Montenegro está mais perto dessa estratégia ou disto que dizia o António José Teixeira de tentar até à última resolver de facto e viabilizar o orçamento? Eu acho que Montenegro está numa posição confortável. Pedro Pinto, no debate, dizia que ele está mal aconselhado e chamava a atenção precisamente para essa altura e para Montenegro estar convicto que o que aconteceria ao Chega, num cenário de eleições antecipadas, seria algo semelhante. Bom, não sabemos se seria algo semelhante, mas sabemos uma coisa: o Chega tem muito a perder se for a eleições antecipadas. Muito a perder. É um risco enorme. Ou seja, antevejo que com muita facilidade André Ventura conseguisse criar aqui um ganho de causa facilimamente. Criava aqui uma medida que tinha conseguido negociar e que tinha conseguido para justificar incluir para justificar, sendo neste caso Chega não tem teria que votar ser, a favor. Sendo que neste caso não poderia ser uma abstenção, teria que ser um voto havia uma vinculação clara à governação. E já agora... Tens mesmo que acabar que sim. E já agora, Pedro Nuno Santos teria, se tivesse a habilidade política de conseguir mostrar que tentou negociar e que de facto não poderia aprovar um orçamento de Estado que a Alexandra Leitão chamou, eu diria quase brilhantemente aqui no debate, a atenção para isto, que é: bom, nós não queremos IRS jovem e não queremos diminuição de IRC, mas o Chega só quer isso, então entendam-se, é um parceiro natural. Rosália, pergunta para ti, o Chega ainda poderá fazer aqui uma mudança de rota, já não tenho tempo mesmo, Carlos, que poderá fazer, eu lembro que o Chega neste processo já colocou, por exemplo, a questão do referendo da imigração como condição necessária para debater, e hoje já não fala disso. Enfim, os partidos têm sido muito zigue-zagueantes e o Chega também o tem sido. Portanto, poder haver aqui uma alteração para, no fundo, ir a jogo e viabilizar este orçamento, acho que é possível. Não podemos tirar essa peça do cenário, acho que sim. Era muito mau para o PSD, era porque estabeleceu as linhas vermelhas de não fazer acordos com o Chega e, portanto, isso seria mau para a imagem de Luís Montenegro. Agora, o que me parece é que até chegar lá e até o jogo começar na sexta-feira, Luís Montenegro está a fazer exatamente o contrário, é pressionar todos os outros partidos, nomeadamente o PS, para aumentar o seu capital de queixa, aumentar o seu livro de reclamações para vir dizer aos portugueses:
eu tentei tudo, mas os outros partidos não quiseram apoiar-me e não quiseram vir comigo. E eu acho que essa é a estratégia. E tenha mais ou menos vontade de ir a eleições, não quer ficar com o ónus. Exatamente, não quer ficar com o ónus e, portanto, se o ónus tem que ficar com alguém, é com Pedro Nuno. Pressão alta permanente. Eu estou sob a pressão alta do tempo. Filipe Grilo, último minuto para o Filipe me dizer, e a pergunta é mesmo a mais direta, depois de tudo o que ouviu, conclui que há aqui margem para que o entendimento esteja mais próximo que a ruptura? Sim, eu de facto sou bastante otimista. Por mim o orçamento está aprovado. Vai, de facto, as duas medidas parece-me que vão ser bastante diluídas e aqui quer o Pedro Nuno Santos, quer depois a própria AD acabam por se aprovar mutuamente. Agora, diria que o próprio Soares disse logo no início, até quero deixar claro, que para aquelas duas medidas são de facto muito importantes para o governo da AD e, portanto, vai ter que arranjar aqui uma forma de não perder a face, mas de facto eu diria que pelas contas, e aqui acho que Miranda Sarmento, eu acho que nós não estamos a pôr muita pressão, mas eu acho que Miranda Sarmento vai querer ter excedente orçamental no próximo ano e, portanto, vai também ele fazer pressão para conjugar o aumento de despesa e, ao mesmo tempo, ter este orçamento aprovado com excedente e, portanto, eu acho que é esta a pressão que de facto vai levar a que a AD vai ter que abdicar de certas coisas. Filipe Grilo, Carmo Afonso, Rosana Amorim, António José Teixeira, muito obrigado pela vossa presença, a análise ao debate que antecedeu este momento.